Muito bem, então nós estudamos aqui o comportamento de uma função. Agora percebam que quando nós definíamos a função do primeiro grau, né, vamos colocar aqui novamente a definição, vou colocar aqui nesse cantinho, né? Era a f com o domínio nos reais, o contradomínio reais positivos asterisco, a f de x era a elevado a x, o a não podia ser 1, e eu dizia que o a também tinha que ser maior do que 0. Tá legal? Então, percebam que aqui, quando eu defino o a como 2, eu estou falando de um a que ele é superior ao número 1. A coisa muda bastante quando eu pego a possibilidade de uma f de x, onde o a é um valor entre 0 e 1. O que eu quero dizer com isso? 0,1, 0,2, 0,3, 0,9. Quando o a está nesses valores que são inferiores a 1, o comportamento do meu gráfico muda de uma maneira razoavelmente sutil, mas que acaba sendo significativa. Então, um exemplo que a gente pode citar e que nós vamos fazer um exercício sobre ele é quando a gente fala de radioatividade e a meia-vida de alguns átomos. Legal? Nós vamos falar isso com detalhes daqui a pouco, mas ela tem um comportamento do tipo meio elevado a x. Percebam que neste caso, o meu a ele é igual a meio, ou 0,5. E 0,5 é um número inferior a 1. Então, a nossa ideia aqui é comparar como é que é o comportamento do gráfico de uma função quando o a é um valor superior a 1 e o comportamento do gráfico de uma função quando o a é inferior a 1 e, claro, maior do que 0, porque essa é a definição da função. Para isso, a gente vai montar uma tabela também. Tá legal? Vamos montar uma tabela aqui. X de um lado e a f de x, que é meio elevado a x do outro. Né? Começamos com um exemplo bobo, né? X igual a 0, meio elevado a 0 vai dar 1. Quando eu tenho x igual a 1, meio elevado a 1 é o próprio meio. Quando eu tenho x igual a 2, eu tenho meio ao quadrado, e meio ao quadrado basicamente é 1/4. Quando eu tenho x igual a 3, eu tenho meio elevado ao cubo, e isso vai ser 1/8. Mas a gente lembra que na definição da função exponencial, o meu domínio são todos os valores reais. Então, nada me impede de testar valores de x também negativos. Então, vamos organizar aqui. E agora vamos testar alguns valores de x negativos. Vamos aumentar a tabela. Eu tenho x menos 1, por exemplo. Então, eu vou ter meio elevado a menos 1. Então, expoente negativo, o que acontece? Eu troco o sinal do expoente e inverto o numerador com o denominador. Então, fica 2 elevado a 1, que dá como resultado o número 2. Depois, se eu tenho x igual a menos 2, o meu f de x vai ser meio elevado a menos 2, troco o numerador com o denominador, fica 2 sobre 1, o sinal se inverte, 2 ao quadrado, eu tenho 4 como resultado. E por último, se eu tenho x igual a menos 3, meio elevado a menos 3, ok? Troco o numerador com o denominador, fica 2 sobre 1, que é igual a 2, inverto o sinal do menos 3, vai ficar 3 e, portanto, igual a 8. Né? Então, percebam aqui, só de analisar a tabela, que conforme o meu x vai aumentando do 0 até o 3, o meu f de x ele vai diminuindo, certo? 1, meio, 1/4 é 0,25, 1/8 é 0,125. E conforme eu vou diminuindo o meu valor, menos 1, menos 2 é menor do que menos 1, menos 3 é menor do que menos 2, o meu valor passa a aumentar. Então, tem um comportamento aí interessante que visualmente no gráfico ele vai ficar mais claro. Então, de novo, vamos traçar o nosso eixo nosso eixo y aqui, o eixo que a gente chama de ordenadas. Depois nós temos aqui o eixo das abscissas, que é o da minha variável independente x. Ok? Aqui é o f de x. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no caso anterior. Tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Vou traçar já de uma vez o menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos começar a estudar os pontos que a gente precisa desenhar na função. Eu vou colocar aqui, começando aqui do 1, aqui vai ser o 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Legal? E por aí a gente vai crescendo, tá legal? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E a gente pode, isso aí pode crescer muito mais do que isso. Vamos trocar de caneta. Então eu tenho, para x igual a 0, o meu f de x é igual a 1. Então x igual a 0, f de x igual a 1. Aqui está. Depois eu tenho, para x igual a 1, o f de x igual a meio. Então x igual a 1, o f de x está na metade entre 0 e 1, que é o meio. Para x igual a 2, está na metade de meio, que é 1/4, certo? 1/4 é a metade de meio, portanto, aqui está o outro ponto. Por último, para x igual a 3, está na metade da metade da metade, portanto, ele sai daqui, ok? Vamos saindo daqui, forma um outro pontinho. Pronto, nós já temos 4 pontos aqui. Agora vamos olhar o lado negativo do gráfico. Para x igual a menos 1, eu tenho f de x igual a 2. Então, aqui eu tenho um outro ponto. Para x igual a menos 2, eu tenho f de x igual a 4. Então, eu subo aqui, f de x igual a 4. Muito bem. Para x igual a menos 3, o meu f de x vai ser igual a 8. Ok? E eu tenho um outro ponto aqui. Bom, como eu defini a minha função com domínio reais, não só existem os x inteiros, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, como os x intermediários, valores entre o 0 e 1, entre 1 e o 2 e assim por diante. Então, para eu fazer o desenho desse gráfico, eu tenho que juntar todos esses pontos, como nós fizemos no gráfico anterior. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Então, ela vem descendo, vai descendo, 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 até chegar muito perto do eixo x. É legal? Então, percebam que o formato da curva é muito parecido. Aliás, é o mesmo. Tá legal? Só que enquanto que esta função aqui, enquanto essa função que nós desenhamos com a maior do que 1, tá? A maior do que 1, ela é crescente. O que quer dizer crescente? Quer dizer que quando x cresce, o f de x também cresce. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Esta aqui, que tem o a entre 0 e 1, ela se torna decrescente. Ela é decrescente, tá bem? Então, uma é crescente, outra é decrescente. O que significa decrescente? Quando o x aumenta, o f de x diminui. Tá legal? Então, essas são características que ficam muito visualmente identificáveis quando você olha o gráfico. Agora, tem algumas outras características interessantes e que pertencem às duas funções. Por exemplo, vocês percebem que se eu pego um x e um outro x qualquer, então se eu pego um x1 diferente de x2, eu necessariamente vou ou descer um pouco ou subir um pouco. Então eu vou ter um f de x1 diferente do f de x2. E isso também vai acontecer aqui. x1 diferente de x2, eu vou ter como resultado um f de x1 diferente de f de x2. Do que a gente está falando? Que a função exponencial, não importa se o meu a está entre 0 e 1 ou se o meu a é maior do que 1, ela sempre é injetora. Característica de função injetora ou injetiva, como a gente vê em alguns livros. Tá legal? Injetora ou injetiva. Muito bem. Agora, além de injetora, a minha função também é bijetora. Aliás, ela também é sobrejetora, perdão. Por que eu sei que ela é sobrejetora? Porque todos os valores de R positivos e diferentes de zero são atingidos por flechas. Lembra do nosso esqueminha de todo índio atira flecha, cada índio uma única flecha. Então, o meu contradomínio, que é reais, positivos e diferentes de zero, todos eles são atingidos pela minha função, dependendo do x que eu colocar. Então, todos os R's positivos, todos os números reais positivos diferentes de zero, eles são imagem de algum número do meu domínio. Portanto, ela também, a imagem, eu digo que a imagem é igual ao contradomínio e, portanto, ela é sobrejetora. Tá bom? E isso vale para as duas também. Sobrejetora é esta aqui também, tá bem? A mesma análise que nós fizemos para uma serve para outra. E, portanto, elas são bijetoras. Essa aqui também é bijetora. E se elas são bijetoras, automaticamente o que a gente conclui? Que elas admitem uma função
inversa. Aliás, a função inversa dessa é o nosso próximo tema de estudo, que é a função logarítmica, tá bom? O que provoca muitos fantasmas na cabeça de muitos alunos, na verdade, no fundo, é simplesmente a função inversa da função exponencial. Então, voltando à definição da função exponencial, a gente define desse jeito para dar certo. Legal? Os matemáticos definem que isso é a função exponencial porque interessa para efeitos de estudo e modelagem de fenômenos que essa função seja bijetora e que a gente possa analisar a função logarítmica como a inversa da função exponencial. Tá legal? Então, retomando, eu tenho duas possibilidades basicamente de gráficos de função exponencial, um gráfico que ela relata uma função crescente e um outro gráfico que relata uma função decrescente. Em que situação cada uma dessas coisas acontece? Uma é crescente quando A é maior do que 1, é decrescente quando o meu valor de A, ou seja, a minha base, está entre 0 e 1. Essas funções sempre são injetoras e sobrejetoras, portanto bijetoras, portanto admitem uma função inversa que nós vamos estudar depois, que é a função logarítmica. Como nós fizemos para desenhar cada um desses gráficos, montamos uma tabela com alguns valores básicos e depois juntamos os pontos. Sugestão para você estudar isso e visualizar gráficos um pouco mais bonitos do que esses que eu estou desenhando aqui, só com o efeito da minha mão quase não muito artística. Procure um software chamado GeoGebra. Legal? No GeoGebra você consegue fazer inputs de dados e conseguir montar funções. Legal? Investiguem um pouquinho lá, porque vale muito a pena você construir uma função com um software te auxiliando, tá legal? Se puder também pegar um caderno quadriculado e procurar fazer os desenhos, traçar os pontos e desenhar, ainda que não tão bonito quanto um software faz, também é válido como forma de compreensão, tá legal?